Olá! Nesse vídeo e no próximo, a respeito desse assunto, falarei sobre espectroscopia por conta de um espanto que você vê no meio youtubiano a respeito de descobertas científicas sobre composição química de planetas, estrelas, como é feito isso. Então, faz-se um dos meios, aliás, um método de pesquisa fortíssimo é a espectroscopia. Dos planetas, das estrelas, chegam a nós luzes, chegam ondas eletromagnéticas, inclusive na forma de luz. Então, o estudo dessas ondas eletromagnéticas é que nos dá informações a respeito desses planetas e estrelas. Então, muitos canais do YouTube, eles usam a própria divulgação científica contra ela. Claro que você tem revistas e canais mais populares de ciência que precisam também de manchetes para divulgar o seu conteúdo. Então, por exemplo, você vê a manchete planetas de algodão doce. Isso não quer dizer que o planeta seja feito de algodão doce. Ou planetas em que neva filtro solar. Não quer dizer que está nevando Sundown ali. Sundown não patrocina esse canal, quem patrocina é a NASA. Então, veja, a minha intenção com esse vídeo e o próximo sobre esse assunto é explicar como se pesquisa a composição química de planetas e não só, uma série de características desses planetas, estrelas, são pesquisadas através da espectroscopia. É claro que a espectroscopia ela se desenvolveu muito nos últimos anos e você liga espectrômetros muito avançados a telescópios e assim faz esse estudo. Mas vamos começar com algo mais básico, a construção de um espectrômetro caseiro, que eu vou mostrar nesse vídeo. Então, sobre a espectroscopia, você tem o princípio dessas observações e estudos foi feito com prismas. Já os romanos, chineses, egípcios percebiam que uma luz, a luz do Sol, ao passar por certos cristais, ela produzia o espectro, a palavra veio bastante tempo depois, mas produzia esse espectro de cores. Quem começou o estudo da espectroscopia de uma forma mais sistemática, veremos que foi Newton. Mas como funciona então com prisma? Quando a luz branca incide sobre a superfície do prisma, a sua velocidade é alterada. No entanto, cada cor da luz branca tem um índice de refração diferente. A luz branca e o Sol, ele tem luz branca, visto do espaço, ele tem a cor amarela e vermelha aqui, visto da Terra, por conta da nossa atmosfera, e assim por diante. Mas a luz branca, ela é composta por várias diferentes ondas eletromagnéticas, uma para cada cor. Falarei aqui do espectro visível apenas, já falei em outros vídeos de todo o espectro eletromagnético, do ultravioleta ao infravermelho, mas nos interessa no momento o espectro visível. Então, cada cor da luz branca tem um índice de refração diferente e logo ângulos de refração diferentes, chegando à outra extremidade do prisma separadas. Quanto maior o comprimento de onda, menor será o índice de refração. Quando um é maior e o outro é menor, nós temos uma relação inversamente, uma proporção inversa. Então veja aqui à direita que o infravermelho o vermelho ele tem o maior comprimento de onda, logo o menor índice de refração, a luz vai desviar menos quando passar pelo prisma. Já o violeta, ele tem o menor comprimento de onda, logo o maior índice de refração, a luz vai desviar mais quando passar pelo prisma. E é por isso que, ao passar pelo prisma, a luz branca se divide nas cores do arco-íris, como vemos aqui nessa figura. Então veja que o vermelho, ele desvia menos e o violeta desvia mais, abrindo então esse leque de cores. Da mesma forma funciona o arco-íris, da mesma forma que é feito o arco-íris, através da refração, só que nas gotas de água. Sobre o histórico, então, como havia dito, Newton começou esses estudos do prisma
começou esse estudo de forma sistemática e em 1704, na obra Ótica, ele já fala a respeito dessas observações com prisma. Só que em 1802, Thomas Young, bastante tempo depois, então quase 100 anos depois da publicação de Ótica, em 1802, Thomas Young mostrou que a luz pode ser descrita como uma onda, por meio do experimento da dupla fenda. Esse experimento da dupla fenda eu fiz com laser verde no meu vídeo 69, então veja lá o vídeo 69, a partir de 7:10, eu replico esse experimento da dupla fenda e mostro essas interferências de ondas que ocorrem, né, interferências construtivas e destrutivas, passando o laser então pela dupla fenda. Também Thomas Young, ele calculou os comprimentos de onda para as 7 cores vistas por Newton em um intervalo de 424 a 675 nanômetros. Em 1802, Wollaston encontrou linhas escuras no espectro solar. O espectro solar, é claro, pela luz do Sol ser a mais forte que nós temos na natureza. Então, Wollaston, ele começou a fazer estudos do espectro solar e Joseph von Fraunhofer, ele fez uma descrição detalhada dessas linhas escuras. Veja, ainda ele não sabia o que eram essas linhas escuras, essas riscas escuras no espectro. Mas ele foi contando, marcando, e as mais proeminentes ele colocou a letra maiúscula A e assim por diante. E as linhas ficando menos proeminentes foram tomando outras letras. Ainda não se sabia então o que significavam essas linhas escuras. Aqui um selo comemorativo alemão, do Correio Alemão de 1987, em homenagem a Joseph von Fraunhofer, que estudou então o espectro solar. Essas linhas escuras demarcadas por ele, elas se relacionam com as linhas de emissão dos elementos presentes no Sol. E aí vem o estudo muito interessante de Kirchhoff e Bunsen. Kirchhoff, sim, das leis de Kirchhoff, das malhas, dos nós na eletricidade e na eletrônica, você vê as leis de Kirchhoff. Só que Bunsen, do bico de Bunsen mesmo, com a criação de uma chama pura, uma chama limpa, por Bunsen é que pôde ser possível fazer um estudo mais detalhado da espectroscopia. Então, isso em 1859 e 60, os dois explicaram a origem das linhas de Fraunhofer. E eles observaram que as linhas de emissão de diversos átomos, quando aquecidos em um queimador, coincidiam com as linhas escuras. Verificaram que as linhas D eram originárias do sódio e as linhas A e B do potássio, presentes na atmosfera solar. Então, a linha A, esta daqui, ou na outra figura, esta daqui, a linha A e B do potássio e a D do sódio. Então, a partir disso, já se começa um estudo mais detalhado da espectroscopia, pode ser feito para cada elemento e molécula. Inclusive, a química orgânica teve um avanço muito grande com a espectroscopia. Bunsen e Kirchhoff, inclusive, descobriram os elementos césio e rubídio. A espectroscopia, claro, pode ser usada em todos os campos da ciência e da tecnologia. Por exemplo, na química analítica, é usada para detectar ou quantificar a composição molecular e estrutural de uma amostra. Cada tipo de molécula ou átomo refletirá, absorverá ou emitirá radiação, então, várias formas aí de estudo espectroscópico, emitirá radiação eletromagnética em sua própria maneira característica. A espectroscopia usa essas características para deduzir e analisar a composição de uma amostra. Então você tem uma amostra desconhecida, na astronomia, o estudo de um planeta, etc. O que acontece na ciência é o seguinte: você precisa de referenciais, sempre, e comparar o desconhecido, é claro, com o conhecido. Me parece uma maneira bastante racional de procedimento. Então você tem vários referenciais, esses referenciais são o espectro de moléculas e de elementos, e aí você pega o desconhecido e compara com o que você já tem. É isso que é feito.
Então as pessoas que criticam a ciência criticam como se fosse simplesmente uma fofoca de beira de rio, uma coisa baixa, é algo assim sórdido, porque ao criticar dessa forma, não se pode nem dizer que seja uma crítica, é simplesmente uma selvageria. Ah, não, tem planeta de algodão doce. Ah, que coisa, não, sim, planetas de algodão doce. Nossa, que absurda que é a ciência. É esse tipo de coisa que a gente tem que ouvir. O mais extraordinário é que eu nunca vi essas pessoas criticando o método ou a aparelhagem. Fala, nossa, eles acharam um planeta a 200 mil anos-luz de distância. Não, mas tem um erro ali no espectrômetro, tem um erro ali, tal. Não, porque não sabem nada a respeito do assunto e fazem apenas fofoca, mais nada. É isso que tem acontecido e, lamentavelmente, as pessoas acreditam nesse monte de asneiras e bobagens. Então, aí um dos possíveis usos da espectroscopia na química para analisar uma amostra. Aqui o que eu estava falando dos vários espectros, então, aqui você tem o espectro contínuo, a luz vai passar direto pelo aparelho, pelo prisma, um gás quente, a emissão do gás quente, você tem aqui esse espectro totalmente diferente, com as linhas mais pronunciadas, e ao passar uma luz pelo gás e depois pelo prisma, você tem um espectro de absorção, então as linhas elas são escuras. Veja a diferença entre os três tipos. Peguei essa imagem, dei uma olhada nesse site também, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre espectroscopia, está muito interessante. Aqui você tem alguns espectros diferentes para o hidrogênio, hélio, lítio, oxigênio, cálcio, argônio, sódio, criptônio, silício, enxofre, ferro e alumínio. Veja a diferença de cada espectro. Então faz-se uma espécie de uma biblioteca de espectros e que depois são comparados. É claro que tudo isso é feito de forma muito mais avançada que simplesmente olhar e comparar. Computadores fazem isso, né? Então você tem um banco de dados já com várias moléculas e elementos com os seus respectivos espectros. Cada espectro corresponde a um gráfico e veremos isso. Inclusive é possível fazer o gráfico usando esse espectrômetro caseiro. Então, exemplos de aplicações, além desses que falei na astronomia, exemplos de aplicações da espectroscopia: determinar a estrutura de uma amostra, como disse, determinar a estrutura metabólica de um músculo, monitoramento do conteúdo de oxigênio dissolvido em ecossistemas de água doce e marinhos, analisar a estrutura de medicamentos para melhorar a sua eficácia, caracterização de proteínas e análise de gases respiratórios em hospitais. São muitas as aplicações da espectroscopia, muitas, na medicina, em todas as áreas. Aqui você tem um site onde você pode colocar as imagens que você vai fazer no seu espectrômetro caseiro e comparar, trocar informações com outras pessoas que frequentam o mesmo site. Então basta você se inscrever ali no site, eu me inscrevi, é o spectralworkbench.org, e ali você consegue inclusive baixar a imagem do seu espectrômetro, que foi o que eu fiz. Baixei essa imagem que fiz da luz do dia e imediatamente eles já te dão um gráfico sobre essa imagem. E ali você tem bancos de dados com centenas de pessoas que colocam também as suas imagens, discutem o assunto. É bastante interessante. Então, depois de fazer, tem inclusive a calibração do espectrômetro com luz fluorescente. Veja, dê uma olhada nesse site para um complemento do uso do espectrômetro caseiro. Então, agora eu vou explicar como fazer o espectrômetro e depois algumas imagens que fiz com ele. Vamos ver então como fazer o espectrômetro. Veja que esse modelo eu peguei daquele site, o spectralworkbench.org. Então, essencialmente, você tem uma caixinha
e essa caixa, um lado vai ter uma fenda, a largura dessa fenda é um pouco menos do que 1 milímetro, mas veja, faça observações, experimentos aí com a melhor largura de fenda para obter uma imagem boa do espectro. E esse ângulo de corte de 45 graus, você pode cortar qualquer caixa assim no ângulo de 45 graus, aproveitar a outra tampa dela para cobrir aqui, fazer uma janela. E nessa outra parte, então, é colado um pedaço de DVD no sentido do raio, na direção do raio. Então, vou depois mostrar como fazer isso, como abrir o DVD, mas essencialmente é uma caixinha. Você põe essa parte do DVD aqui no lugar que estará voltado para a câmera. Como eu achei essa caixa muito grande para o celular, eu fiz com uma caixa de uma pomada. Então fiz o corte e tal, pus a tampa com uma pequena janela e nessa pequena janela um pedaço de DVD. Achei que assim ficou melhor. Usei aqui uma capa velha de celular para já deixar sempre grudado nela o espectrômetro. Então, para abrir um DVD, você pega uma faquinha, enfia aqui no meio, entre as duas camadas. E consegue separar as duas camadas sem cortar o dedo, as duas camadas do DVD. E nós vamos aproveitar essa aqui, que tem o plástico. Se ela vier se ficar grudado nela a parte da tinta metálica, você tire com uma fita crepe que sai fácil a tinta metálica. Então veja, digamos que eu tenho uma janela aqui nessa parte da caixa, fiz uma janela pequena ali e vou cortar no sentido aqui do raio. Vou cortar um pedacinho do plástico e nesse sentido do raio, nessa direção do raio, eu vou colocar aqui, fiz um recorte de um retângulo para saber que o comprimento do retângulo é que deve ser posto ali. Se você cortar um quadrado, vai ficar na dúvida ao passar pela sua mão, de que lado eu tinha que pôr mesmo. Então, o comprimento do retângulo colocado ali, você pode fazer desse aqui, claro que maior do que a câmera, né, do seu celular. Então, um pedaço do DVD vai ser colado ali desse lado, desse outro lado uma fenda. Eu usei fita isolante para conseguir regular a largura dessa fenda. Então, depois de feito isso, você adapta, coloca essa parte do DVD em cima da câmera, é claro, voltado assim para cima. Então é assim que se faz esse espectrômetro caseiro. Depois é só você ligar a câmera do seu celular e já vai aparecer as imagens das várias fontes de luz para onde você direcionar o seu espectrômetro, já vai aparecer o espectro de cores. Logo em seguida nós vamos ver algumas imagens que fiz com o meu celular desse espectro de cores e também um programa disponível no Play Store para você passar esse espectro imediatamente para um gráfico. Veremos isso na sequência. E aqui o espectro produzido pela luz de uma chama, a chama de um isqueiro. E agora eu vou mostrar o espectro dessa lâmpada Edison, que é incandescente, para ver a diferença. Então vou colocar a capa do celular com o espectrômetro. E o espectro dessa lâmpada incandescente, veja que ele é bem diferente. Ele tem duas partes, por conta da configuração aí do filamento.
formam-se duas partes de espectro, duas partes separadas. Temos aqui um espectro da luz do dia. Veja que eu não estou muito próximo da janela, porque senão a luz vai ficar muito forte dentro do espectrômetro e fica mais difícil de visualizar. E aqui eu usei o aplicativo Aspectra Mini, que você pode pegar na Play Store. Veja que centralizei ali o espectro da luz do dia. E embaixo você tem um gráfico de intensidade no eixo vertical, a intensidade luminosa, e no eixo horizontal, o comprimento de onda em nanômetros. Lembrando que o nano é 10 a menos 9. Então, cada uma desses números representa 10 a menos 9 do metro, o comprimento de onda. Essa é uma análise gráfica, então, do espectro. Então eu espero que com essa série de vídeos falando como a ciência funciona, as pessoas entendam que o que tem sido falado por aí a respeito das ciências, as manchetes para vender o jornal que certos canais fazem, é apenas um monte de besteiras, de bobagens, não tem o menor sentido. Fazem isso exclusivamente para ganhar dinheiro em cima da ignorância alheia. Como já disse, são gigolôs da ignorância alheia, nada além disso. Em um próximo vídeo a respeito desse assunto, então, vou falar da investigação da composição química de planetas, de sua atmosfera e das estrelas também. Um grande abraço a todos, agradeço muito e até a próxima.